Oi, sou a acadêmica Jaicene de Souza Lima, da turma de Pedagogia. Estarei apresentando a socialização da disciplina do Estágio Obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental, a área de concentração, educação, escola e políticas públicas, com o tema Os desafios para os professores do ensino público. Estarei justificando o porquê da área de concentração e do porquê do referido tema, justificando que, no Brasil, a decorrência do mercado de trabalho é cada vez maior, especialmente para formandos que acabam de entrar nessa disputa da área. No entanto, as áreas de licenciatura em educação não têm despertado grandes interesses por parte dos alunos, evidenciando uma queda significativa tanto nas universidades devido à falta de acadêmicos, quanto nas escolas pela escassez de professores graduados para exercer essa função. Existem vários motivos pelos quais as áreas de educação se tornam indesejáveis pelo público jovem. Um dos principais é a desvalorização do educador. O referida área de concentração e tema foi escolhido para falarmos sobre a desvalorização do educador na sua área, seja economicamente ou até mesmo com seus materiais didáticos muitas vezes indisponíveis para ser trabalhados em sala de aula. Vemos também que, infelizmente, muitos alunos que estão terminando o ensino médio sempre optam por áreas que sejam mais valorizadas economicamente do que como um professor de licenciatura, pois sabemos que é uma profissão muito linda, mas infelizmente muito desvalorizada atualmente. Os objetivos propostos são compreender as dificuldades do processo de aprendizagem na prática em sala de aula, identificar as dificuldades que norteiam a prática do ensino, observar como o professor utiliza as ferramentas disponíveis na instituição e a importância do professor como mediador de ensino. Fundamentação teórica. Um estudo do INEP de 2002 revelou que 42% dos estudantes do ensino médio foram classificados como muito crítico ou crítico em língua portuguesa, com apenas 5% considerados adequados. Entre os alunos com desempenho muito crítico, 76% estão no ensino noturno, 48% conseguiu trabalho e estudo, 84% estão acima do ideal e 96% estudam em escola pública. O setor privado superou o público de 50 pontos em língua portuguesa e 81 pontos em matemática dos contextos. Vemos com esse balanço que, infelizmente, a classificação dos alunos em estados que realmente não é bom é muito crítico, porque muitos deles estudam em escola pública, muitos deles, como podemos ver, em ensino noturno. Quem realmente está nesse ensino noturno? Quem precisa desses estudos noturnos são educação de jovens e adultos. O EJA, pois, como vemos, concilia trabalho e estudo. Nisso, vemos a necessidade de ser implementado medidas que ainda consigam fazer com que eles permaneçam na escola, mas que também eles possam alcançar um nível de ensino muito bom ou competente ainda melhor para eles. Pois com os dados que vemos pelo INEP, apesar de eles estarem em sala de aula, o seu ensino está muito abaixo do que é esperado. E nisso, vemos como Cury fala que os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, porque a gentileza e a solidariedade, a tolerância, a inclusão, o sentimento altruísta, enfim, todas as áreas de sensibilidade não podem ser ensinadas por máquina, e sim por seres humanos. Entendemos com essa citação que o professor ele é essencial em sala de aula, seja para mudar esses números que está mostrado pelo INEP, ou seja, para ter melhores aprendizagens. O professor ele é essencial, pois se o professor não fosse essencial, colocar simplesmente um vídeo na tela de uma televisão era suficiente para os alunos, mas sabemos que a maioria desses alunos, apesar com o vídeo sendo feito, não entende o conteúdo passado e é preciso replicá-lo e ensiná-lo diretamente. Então, com isso, com essa citação, entendemos ainda melhor a necessidade do professor em sala de aula. Então, é de ordem do poder público enfatizar e
rever, seja economicamente ou com materiais didáticos, a importância do professor em sala de aula. Agora entraremos no assunto da metodologia do estágio, onde falarei um pouco sobre a escola e como foi realizado o método de estágio. O estágio será realizado na Escola Jesuína Regis, localizada na rua Estrada Namancuia, número 152, bairro Centro, no município de Anamã, Amazonas. A instituição escolar conta com, em média, 150 alunos, divididos entre os anos iniciais do fundamental, primeiro ao quinto ano, nos turnos matutino e vespertino. A equipe docente é composta por 10 professores. A infraestrutura escolar inclui 3 salas de aula, uma cozinha, um refeitório, banheiros acessíveis para alunos e banheiros exclusivos para funcionários, além de um pátio coberto e da sala da gestão. Para a realização do estágio visando a pesquisa qualitativa, primeiramente será feita a coleta de dados, incluindo CNPJ, assinaturas e carimbos da gestora responsável pela instituição. Também haverá uma conversa com a professora responsável pela supervisão do estágio para definir horários disponíveis. Com a supervisão dessa professora, será realizada a observação e regência em sala de aula com as turmas do ensino fundamental 1. O estágio terá o total de 40 horas na referida escola. Apesar de o estágio ser 150 horas, 40 horas será de maneira presencial na escola e as outras 110 será os materiais que estou disponibilizando para ser corrigidos, como o PAPE, o projeto e a socialização. Na parte de observação, observei a infraestrutura, o planejamento e a caracterização da turma. Na infraestrutura, a escola possui um prédio próprio, onde aplica 6 salas de ensino. A dependência da escola foi toda apropriada, com 3 salas para as aulas, uma para a secretaria, um local para a cozinha e 2 banheiros para meninos e para meninas. Um salão em meio às salas já possui uma rampa de acesso e possui refeitório também. Mas, infelizmente, apesar de o prédio ser próprio, mas o ambiente em si não possui para realização, não possui uma quadra de esportes, uma biblioteca, um laboratório, entre outras dependências necessárias para a escola, mas eles se abrigam de forma bem eficaz. Para o planejamento das atividades a serem trabalhadas acontece semanalmente. O objetivo para que as crianças desempenhem os papéis sociáveis e se desenvolvam gradativamente. Por serem crianças entre a idade de 6 anos, tem uma avaliação específica dos conteúdos abordados, atividades lúdicas que possam ser inseridas e trabalhadas dentro e fora de sala de aula com todos os alunos, incluindo os PCDs, que é de fundamental importância. A caracterização da turma. São 25 alunos em sala de aula, estão na faixa etária de 6 anos a mais. Em média, são 1 a 3 alunos por turma. A respectivo ao planejamento dos professores é fundamental para o processo educacional para se criar um ambiente de aprendizagem positiva e a escola Jesuína Regis visa as estratégias para estimular o interesse e a eficácia dos alunos para que cada método a ser utilizado em sala de aula, as regras, as rotinas, instituição é mais progressista, pois prioriza a participação ativa dos alunos, promove a autonomia e a responsabilidade. Porém, algumas outras regras são implementadas. O exemplo, a vestimenta seja sempre de acordo com um ambiente de estudo. Chegamos ao plano de aula. Eu escolhi a disciplina de matemática. O assunto foi apresentar contagem numérica, além de ensinar unidades de dezenas e centenas, pois a professora estava adentrando essa disciplina de matemática com o conteúdo de unidade de dezenas e centenas. Ela me indicou a fazer esse trabalho para que continuasse na mesma linha de raciocínio que estava o seu plano de aula.
O objetivo da aprendizagem é identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural até de 4 ordens. Conteúdo programático, atividade educativa da matéria de matemática para trabalhar o conceito de dezenas e centenas e unidades com questões simples, onde os alunos irão decompor os números e separar dezenas das centenas e unidades. Recursos. Será utilizado caixa de som da instituição e material impresso. A sequência didática foi voltada para a rotina em que eles já seguiam. Ao entrar da escola, terá um momento e é feita uma oração do cotidiano deles. Assim, pego a caixa de som e lhes apresento as músicas que elas selecionei para a aula. Para finalizar, entrego um trabalho impresso sobre o tema da aula. A avaliação averiguar se os objetivos foram atingidos, como a observar a forma como o aluno reage e se adaptam como o conteúdo escolhido. A vivência do estágio. O estágio curricular 2 foi realizado na referida escola. Os primeiros dias foi proposta a realização da observação na turma do primeiro ano vespertino do Fundamental, anos iniciais, que possui cerca de 25 alunos na turma. Dessa forma, foram propostas que seriam realizadas a regência na turma e a observação nos demais cômodos da escola. Nos primeiros 5 dias foram feitas observações, onde foi observado a didática, a metodologia da professora regente, assim como a relação do professor e aluno, assim como os aspectos descritos no PPP. Durante a regência, como a turma e os alunos foram bastante receptivos e a maioria se interessava pelos conteúdos ensinados. Nos outros 5 dias, a professora regente nos outros sugeriu que fosse realizada uma atividade para melhorar sua leitura e interpretação textual, sendo assim escolhido textos criativos e de fácil entendimento e que pudesse observar os alunos tivessem um ótimo diálogo referente à atividade. A maioria foram textos desse tipo de interpretação textual, mas escolhi, como vocês viram, mostrar da matéria de matemática, onde foram apenas uma aula, mas que foi uma das aulas mais divertidas que tivemos. Todas as aulas foram bastante produtivas para as crianças e terminei com a celebração do Dia da Proclamação da República, destacando de forma dinâmica a importância desse dia. Apesar das dificuldades com materiais disponíveis, foi feita com um excelente plano de aula, onde se adequa às necessidades encontradas na escola, buscando métodos de se autoconcluir com o passar das aulas. E assim concluo mais uma socialização de estágio. Gostaria de agradecer pelo estágio, pois ele é essencial. Vamos sair da teoria e entrar realmente na prática. Vemos presencialmente como um professor rege em sala de aula, como os alunos se comportam, pois sabemos em teoria, vemos estudando isso com o passar dos anos, 3 anos estudando literalmente a teoria, e quando chega o estágio ficamos pensando, meu Deus, o que eu faço? Mas quando você chega lá, você vê, você entende o que está sendo proposto em sala de aula e é realmente maravilhoso. Muito obrigada, tutora, pela sua paciência, por ter visto essa apresentação e muito obrigada. Realmente aulas e estágios muito maravilhosos. Obrigada!